Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer a explicação da 7ª atividade de língua portuguesa, em que nós iremos estudar sobre a flexão do substantivo, ok? Pegue o seu livro, que vai ficar mais compreensivo para vocês, tá? Então, vamos lá. Dê uma pausa aí no vídeo e busque seu livro didático. Pessoal, a atividade vai começar na página 25, em que vocês vão ler o texto número 3, do gênero autobiografia. Aqui é só um fragmento de um texto, né? Na verdade, é um livro escrito por essa menina aí que está na foto, o nome dela é Malala Yousafzai. Ela é paquistanesa, ela nasceu no Paquistão, e ela conta a história de vida dela. Só para eu fazer um spoiler aqui, como os meninos falam, né? Com 11 anos, ela criou um blog contando ao mundo o que os talibãs estavam fazendo com o povo, né? Paquistanês da região que ela morava, que é chamada Vale do Swat. Um grupo, né? Que ali tem um grupo de pessoas chamados Pashtuns, que é um povo muito guerreiro, e fica ao norte do Paquistão, numa região de extrema beleza, né, lugar de cartão postal mesmo, e a Malala, por conta de explicar e contar ao mundo, através de um blog que ela fez para a BBC, contando o que os talibãs, aquele grupo de terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, já ouviram falar dessa história? Lá em Nova York? Então, esse grupo aí, a casa deles é ali, onde a Malala morava. É ali o Paquistão e o Afeganistão, porque é um lugar montanhoso, né? E esse povo, os talibãs, eles são considerados homens das montanhas nessa região. Ela vai contar a história dela, portanto, por isso que é uma autobiografia, certo? E vocês vão ler esse texto aí, só que é só um pedaço, porque a história dela é um livro, né? Inclusive, a professora colocou esse livro lá no link, onde a professora linkou alguns livros que vocês podem ler, se quiserem, tá? Bom, continuando, esse texto ele começa na 25, mas ele tem continuidade na 26. E aqui abaixo dele tem uma parte chamada glossário, que é a mesma coisa que dicionário. E toda vez que você ver uma palavrinha assim em negrito, tanto na página 25 quanto 26, você vá ali ao glossário e descubra o que significa aquela palavra, ok? Assim o seu texto vai ficar, a sua leitura, né, do texto vai ficar muito melhor, muito mais compreensível, tá? Depois que você fez essa leitura, olha só o que você vai fazer. Você vai pegar o seu caderno, vai fazer as margens, né? Porque tem gente aí que não está fazendo margem no caderno. Vai fazer a margem como a professora fez aqui no caderno, no meu caderno, ó. Aí você vai pôr a data do dia que você começar a fazer essa atividade, vai pôr a página 27. E aí você vai escrever assim, ó. Por dentro do texto, ali, ó, na página 26, está escrito assim, ó, por dentro do texto, aí você vai começar a fazer a atividade dessa parte do livro, que chama Por Dentro do Texto, que começa na 26, mas você vai lá na 27, e aí você escreve, por dentro do texto, autobiografia, nasce uma menina, porque é a partir desse texto aí, da autobiografia da Malala, que aí nós vamos fazer essa interpretação textual. Você vai copiar a caneta e responder a lápis essas questões de forma bem elaborada, certo? Então, lá na página 27, olha só, você vai copiar, começar com a 3. Então, ó, não precisa copiar a 1, que está na 26, e nem a 2, que está na 27. Você vai começar a partir da 3, tá? Mas olha bem, você tem que fazer de forma bem elaborada, dar parágrafo, letra maiúscula, fazer respostas que peguem um pedacinho da pergunta. Não esqueçam de colocar ponto final, ok?
não começar com que, tá? Então, olha só, copiou a questão 3, aí você vai ali, ó, tem um pedacinho acima da letra A, aquele pedacinho tem que copiar, ó. Agora releia do quarto parágrafo, tá? Isso aí tem que copiar. Aí você copia a letra A, caneta, responda de forma bem elaborada, a lápis, pula 2 linhas e vai para B. Copiou a B? Responda a lápis, de forma bem elaborada, pula 2 linhas e vai para 4. Copia 4, responda de forma bem elaborada, que eu vou explicar depois o que vocês vão fazer. Veja, aqui, temos aqui um fragmento aqui, um trecho do texto, você não precisa copiar quando tiver esses fragmentos, você tem que ler, senão você não consegue responder as questões. Mas esses fragmentos, onde tiver um retângulo, uma explicação, você não precisa. Você precisa copiar as perguntas, o enunciado, as perguntas, tá? Aí, você vai lá para a página, ainda na página 27, perdão, ali embaixo tem linguagem do texto. Copia número 1, copia ali esse enunciado, aquele pedacinho que está lá embaixo, acima da letra A, tá? Lembra que você não precisa copiar essa explicação, mas aquele pedacinho que está ali embaixo, acima da letra A, você tem que copiar, porque ele é continuação da pergunta, tá? Aí você copia a pergunta A de caneta, responde a lápis de forma bem elaborada, pula 2 linhas, vai para B, e assim sucessivamente, certo? Depois, você vai lá para a página 28, tem mais um texto falando da Malala. Naquele primeiro lá, nós temos o texto que é uma autobiografia, quer dizer, ela está contando a sua própria história. E aqui, você vai ter um outro gênero, que é a notícia. Quando a Malala levou o tiro dos talibãs, ela foi levada às pressas, né? Ela ficou um tempo lá mesmo, naquela região, e ela foi embora depois para a Inglaterra, que ela ficou com medo de ser perseguida mesmo, né? Por eles, porque eles não conseguiram matá-la, a família pensou assim, eles vão procurar matar essa menina. Não vão descansar enquanto não conseguirem acabar aquilo que eles começaram, né? E aí ela foi embora com a família, lá para a Inglaterra convidou, né? Ela foi, inclusive depois ela foi convidada para estudar numa faculdade lá na Inglaterra, ela estudou, ela se formou lá. E a Malala, depois de muito tempo, aí ela tinha muita saudade da cidade dela, que é a cidade de Mingora, lá no Vale do Swat, no Paquistão. E aí ela volta para rever a sua cidade, e essa notícia conta isso, como que foi o retorno da Malala, a visita, né, dela, né, na verdade, porque ela não voltou mais a morar no Paquistão. Ela tem uma ONG, ela faz visitas, visita países, inclusive um ano retrasado, se eu não me engano, ela esteve no Brasil, né, e ela é uma ativista pela educação das meninas no mundo, tá? Ela, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, certo? Com 17 anos, ela é show. Vocês vão amar. No final do ano, nós vamos ler o livro que a Adriana Carranca escreveu sobre ela, que se chama Malala, a menina que queria ir para a escola. É diferente desse outro livro que a professora mostrou ali na autobiografia. Esse da autobiografia, a linguagem dele é mais complicadinha, mas mesmo assim eu coloquei lá nos links, quem quiser ler, tá? E no fim do ano, nós vamos ler Malala, a menina que queria ir para a escola. Esse aí é uma linguagem mais fácil, muito legalzinho o livro, vocês vão gostar. Mas eu gostaria de continuar com o livro, então por isso que eu estou trabalhando essas páginas aqui, tá? Depois que você leu o texto da página 28, lá embaixo, na página 29, está escrito assim, ó, reflexão sobre o uso da língua. Acharam na página 29? E tem assim, flexão do substantivo, gênero, número e grau. Então, o que é isso?
O substantivo é uma palavra variável. O que é variável? É uma palavra que ela pode mudar, flexionar, tá? Então, ela flexiona em gênero, número e grau. Nem todas as palavras flexionam como substantivo, tá? Aí, lá na página 30, vocês vão começar lá com flexão de gênero. Vão copiar a questão número 1, a letra A, B, C, daquele jeito que a professora explicou. Aqui, gente, como não é interpretação de texto, mas é uma parte que a gente trabalha mais a gramática, você não precisa pôr resposta bem elaborada. Porém, você deve dar parágrafo, letra maiúscula e ponto final. Afinal de contas, é uma resposta. E tem gente que, por não ser resposta bem elaborada, não dá espaço, não põe letra maiúscula, não põe pontuação. Então, não é resposta bem elaborada? Não precisa. Mas eu tenho que colocar parágrafo, letra maiúscula e ponto no final da resposta. E aí você vai fazendo, ó, você copia a letra A, B e C, depois você vai lá, mas deixa eu explicar então o que é o flexão de gênero. Bom, flexão de gênero é quando eu transformo a palavra, eu posso mudar o gênero dela. O que é o gênero? Feminino, masculino. Então, se eu tenho ali no texto pai, se eu mudar essa palavra, flexionar em gênero, eu vou passá-la para o feminino. Então, vai ficar mãe. Certo? Então, flexão de gênero é isso. Quando você passa uma palavra do masculino para o feminino, do feminino para o masculino. Depois, você vai lá embaixo, que nós temos, então, a flexão de número. Copia a questão número 1, na página 30, e a questão número 2 na página 31. Bom, mas o que é flexão de número? Se flexão de gênero é passar a palavra, no caso aqui o substantivo, que é a classe de palavras que nomeia os seres, passar do feminino para o masculino, do masculino para o feminino, né? E a flexão de número? Número, quantidade? Então, um pai, mais de um pai, pais. Então, aí, ó, você tem o plural, certo? Não só no sentido de quantidade, mas também quando muda, vamos dizer assim, a pessoa. Então, por exemplo, eu, né, professora. Agora, quando eu quero mudar o número dessa palavra, professora, como é que vai ficar? Professoras, tá? Então, singular e plural é o caso do flexão de número, beleza? Flexão de gênero, feminino, masculino, masculino, feminino. De número, singular, plural, plural, singular, ok? Número, depois você vai lá para a página. Tá, relembrando, não precisa copiar as explicações, mas você tem que ler esses trechos que estão em outras cores. É importantíssimo, porque ele tem explicações. Então, você não precisa copiar, mas você deve ler. Lá na página 31, lá em cima, nós temos a 2, que é a continuação da flexão de número, e depois nós vamos para a flexão de grau. Olha, se flexão de gênero é quando eu passo do masculino para o feminino, né? Boi, vaca. Do singular para o plural, boi, bois, né? Aí é flexão de número. E flexão de grau? Qual que é? Quando eu posso passar para o diminutivo ou aumentativo. Por exemplo, estamos pegando boi, né? De gênero, boi vai passar o boi para o feminino, vaca. Gênero. Número, flexão de número. O boi está no singular, agora, no plural, bois. E flexão de grau? Então, eu tenho o boi, boizinho e boizão. Boizinho seria flexão de grau, o grau diminutivo, e boizão, o grau aumentativo, ok? Então, o substantivo é uma palavra
é uma classe de palavra, né, que nomeia os seres, tudo que é nome é substantivo. E o substantivo é uma palavra, uma classe de palavra variável, quer dizer que pode flexionar. Então, ele pode mudar em gênero, em número e grau. Gênero feminino e masculino, número singular e plural, e grau diminutivo e aumentativo, ok? Aí você vai resolvendo, vai copiando, respondendo as questões, conforme a professora pediu aí. Abram os outros anexos também dessa atividade que tem explicações ali. De repente, se você terminou de assistir ao vídeo, ainda ficou com dúvida, vá lá nos outros anexos, lá tem tudo escrito que é para você fazer. Aí, lá na página 32, pessoal, continuação dos exercícios ali. Você vai copiar 3, vai copiar 4 e vai fazer também. Abaixo da 4 ali, ó, não está marcado, mas tem uma lupinha, você está enxergando? Então, aquela ali é para fazer também. Você tem ali várias palavras, vários substantivos, aí é para você encaixar essas palavras quando elas são passadas para o plural. Por exemplo, se eu vou pegar aqui a palavra cão. Qual é o plural de cão? É cães. Então, você vai encaixar cães no segunda parte do quadradinho, ok? Então, a 5 você não precisa fazer, não precisa copiar os exemplos, certo? Mas você tem que fazer aquela ali, ó, só voltando, ó, embaixo do 4, tá? Bom, gente, vocês vão me entregar dia 1/6, não se esqueçam de tirar foto ou salvar em PDF e enviar, entregar na plataforma para a professora. Aí você dá um alôzinho lá, já fiz, estou mandando documento, certo? Entrega para a professora lá na plataforma e espera pela correção. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção e até a próxima.